A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que trouxe vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade nos orientando da melhor forma e melhor maneira. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário, e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco, em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade falar ao coração de todos os 24 rebanhos, verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam um alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por nos verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, para que assim fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo o número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro, e não pedindo, mas sim oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro, para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento,
podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Abençoados, agora estarei apresentando para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para dar continuidade aqui na nossa live, que diz assim a mensagem. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Qualquer dúvida é só deixar a sua pergunta aí no privado, que nossa produção entrará em contato com cada um de vocês. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar início às nossas orações, para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar,
para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é vida, é viva, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que todas as nossas orações são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui ao sorteio da oração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 11. Oração de número 11, que diz assim: Senhor Deus, haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada para essa vida, para essa casa, para esse local de trabalho e para esse veículo. Sai agora através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos ser limpos e purificados através dessa palavra que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que também faz parte do rebanho de número ímpar, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. 10 par e 9 ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo, com 40 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Êxodo capítulo 26, para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 estarem meditando. Êxodo capítulo 26 contém 37 versículos que fala assim: o véu do santuário. Nos versículos 31, 32 e 33 diz assim: depois farás um véu azul, púrpura e carmesim de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará, e colocá-los sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro. Seus colchonetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e porás a arca do testemunho ali, dentro do véu. Este véu será separado entre o santuário e o lugar santíssimo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. 14, par, e 13, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias,
com 52 capítulos. Vamos aqui no livro de Jeremias, capítulo... Glórias ao nosso Senhor Deus. Jeremias, capítulo 33, para os rebanhos de número 14 e rebanho de número 13 estarem meditando. Jeremias, capítulo 33, contém 26 versículos, que diz assim, fala sobre a restauração é assegurada. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. Seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 33 contém 26 versículos. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: assim diz o Senhor que fez isto, o Senhor que forma isto para os estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com os arietes e a espada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Saiu agora o rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. 22, par, e 21, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Pedro com 5 capítulos. Livro de 1 Pedro com 5 capítulos. Capítulo 1 do livro de 1 Pedro para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. 1 Pedro, capítulo 1, contém 25 versículos, que diz assim, exortação à santidade. Nos versículos 13, 14 e 15 diz assim, portanto, cingidos os lombos de vossos entendimentos, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformados com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Juízes, com 21 capítulos. Livro de Juízes, com 21 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Juízes, capítulo 13, para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 estarem meditando. Juízes, capítulo 13, que contém 25 versículos, que diz assim, o nascimento de Sansão. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim, e havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse, eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. 20, par, e 19, ímpar. Vão meditar aqui no livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. Livro de 2 Coríntios, com 13 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. 2 Coríntios, capítulo 13. Não deixe de me seguir ou se inscrever, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo.
Glórias ao nosso Senhor Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 estarem meditando. Capítulo 2 contém 17 versículos, que diz assim: perdão para o arrependido. Nos versículos 5, 6 e 7 diz assim: porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão, feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolá-los, para que o tal não seja de modo algum devorado de maneseada tristeza. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. 16, par, e 15, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Reis, contém 25 capítulos. Livro de 2 Reis com 25 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um capítulo, capítulo 15 do livro de 2 Reis, para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 estarem meditando. 2 Reis, capítulo 15, contém 38 versículos, que diz assim: Azarias, rei de Judá. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Tão somente aos altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora irei apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Vou colocar aqui a mensagem para vocês ouvirem, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, que diz assim a mensagem. Muita atenção, se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertadinho. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agora vamos aqui dar continuidade
nos nossos recados, que diz assim: muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro, e não pedindo, mas sim oferecendo dinheiro, para quem mostrar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei apresentando para vocês a denúncia de número 61, que diz assim: as denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falou mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados, com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia as 12 igrejas virtuais estão mentindo, e que você não está adulterando os livros de Mateus 25 com foco no versículo 15 e os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncia essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 3. Vamos aqui na oração de número 3, que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, na autoridade que me foi dada pelo nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, espírito do mal que está me ouvindo agora, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho e sai desse veículo. Pelo poder dessa palavra que está sendo enviada para libertar de todo espírito do mal, e haja paz em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço, já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros dos rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade. Escolher o seu número de rebanho de 1 a 24. Rebanho de número 12, par. E rebanho de número 11, ímpar. 12, par e 11, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Filemão, um capítulo. Livro de Filemão com apenas um capítulo para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. Livro de Filemão, capítulo 1.
glórias ao nosso Senhor Deus, contém 25 versículos, que diz assim, fala sobre o carinho do apóstolo Paulo por Filemão. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim, graças dou a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem em que vós há por Cristo Jesus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. 4, par e 3, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Miqueias, 7 capítulos. Livro de Miqueias com 7 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Miqueias, capítulo 6, para os rebanhos de número 4 e rebanhos de número 3 estarem meditando. Capítulo 6 contém 16 versículos, que diz assim, acusações contra Israel. Nos versículos 8, 9 e 10 diz assim, ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a fidelidade e andes humildemente com teu Deus. A voz do Senhor clama à cidade, é sábio temer o seu nome, ouve a vara e quem a ordenou. Ainda há na casa do ímpio tesouros da impiedade e medida escassa, que é detestável. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Escolha aí o seu número de rebanho, de 1 a 24, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e 7, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de... Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Livro de Daniel, que contém 12 capítulos. Daniel com 12 capítulos. Capítulo 8 do livro de Daniel para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7. Daniel, capítulo 8 para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7, que contém 27 versículos, que diz assim, Gabriel interpreta a visão. Nos versículos 15, 16 e 17 diz assim, e aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim, como que uma semelhança de homem, e ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, então, vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim dos tempos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. 18, par, e 17, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Tito, 3 capítulos. Livro de Tito com apenas 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, Tito com apenas 3 capítulos. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. Capítulo 1 contém 16 versículos, que diz assim, combater os falsos líderes, os falsos mestres. Nos versículos 12, 13 e 14 diz assim, um deles, seu próprio profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Estes testemunho é verdadeiro, portanto repreende-os severamente, para que sejam são na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas,
nem ao mandamento de homens que se desviam da verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. 6, par e 5, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse com 22 capítulos. Capítulo 6 do livro de Apocalipse para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 estarem meditando. Apocalipse capítulo 6 contém 17 versículos que fala sobre os selos. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e lhe foi dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. 24 par e 23 ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias com apenas 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Malaquias com 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Malaquias para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 estarem meditando. Capítulo 1 contém 14 versículos que fala assim: o amor de Deus por Israel. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: E aborreci a Esaú, fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão e eu destruirei, eles serão chamados territórios de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão e direis, o Senhor seja engrandecido além dos limites de Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 7. Vamos aqui na oração de número 7, que diz assim: Santíssimo Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor para expulsar todo espírito do mal dos seus verdadeiros adoradores e que a sua alegria possa encher e transbordar nos corações dos que os buscam e o adoram em espírito e em verdade, e haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade possa estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus nos orientando da melhor forma e melhor maneira, porque somos apenas um canal, um instrumento para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus estar aqui para nos usar, para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Vamos aqui dar continuidade no sorteio. Saiu o livro de Mateus com 28 capítulos. Mateus com 28 capítulos. Lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Saiu Mateus capítulo 14. Livro de Mateus capítulo 14, que contém
36 versículos que fala sobre a morte de João Batista. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: E disse-lhe os seus criados: Este é o João, o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso esta maravilha operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o maniatado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Ezequiel com 48 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Glórias ao nosso Senhor Deus. Ezequiel, capítulo 16. Capítulo 16 contém 63 versículos, que diz assim: sua degradante prostituição. Nos versículos 18, 19 e 20. E tomaste os teus vestidos bordados e as cobristes, e o meu azeite e o meu perfume puseste diante delas, e o meu pão que te dei, a flor da farinha e o óleo e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em cheiro suave. Assim foi, diz o Senhor Jeová. Além disto, tomaste a teus filhos e tuas filhas que me tinha gerado e os sacrificastes, e elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua fornicação? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios com 16 capítulos. Vamos aqui, 1 Coríntios, 16 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Que vocês possam ser muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Saiu 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Que contém 23 versículos. As divisões e contendas na igreja. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar com a espiritualidade, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Romanos, 16 capítulos. Romanos com 16 capítulos. Capítulo 10 do livro de Romanos. Capítulo 10 do livro de Romanos, que contém 21 versículos, que diz assim: diferença entre a justificação pela lei e pela fé. Nos versículos 5, 6 e 7. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Joel, 3 capítulos. Joel com 3 capítulos. Vamos aqui, Joel com 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 1 do livro de Joel. Capítulo 1 do livro de Joel contém 20 versículos, que fala sobre a praga dos gafanhotos. Nos versículos 5, 6 e 7. Despertai-vos, bêbados, e chorai, gemei todos os que bebeis vinhos, porque tirado é da vossa boca. Porque subiu
contra mim a terra, uma nação poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leões, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casa da minha figueira, despiu a toda e lançou por terra. Os seus brotinhos se embranqueceram. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Não deixe de escolher o seu número de 1 a 24, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Saiu agora o livro de Josué, com 24 capítulos. Josué, com 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5, que contém 15 versículos, que diz assim: celebração da festa da Páscoa. Nos versículos 10, 11 e 12 diz assim: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E o outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães sem fermentos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade aqui no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Saiu o livro de 3 João, que contém apenas um capítulo. 3 João, com apenas um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. 3 João, com um capítulo, que diz assim: o apóstolo João elogiando os seus discípulos por permanecerem na verdade e praticarem a verdade, nos versículos 6, 7 e 8. Que, em presença da igreja, testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é, digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram nada tomado dos gentios. Portanto, aos tais devemos recebê-lo, para que sejamos cooperadores da verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Lucas, com 24 capítulos. Livro de Lucas, com 24 capítulos. Lucas, capítulo 2. Vamos aqui no livro de Lucas, capítulo 2. Que contém 52 versículos, que fala assim: o menino Jesus é levado ao templo. Nos versículos 41, 42 e 43 diz assim: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José nem sua mãe. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros. Livro de Cantares, 8 capítulos. Cantares, 8 capítulos. Capítulo 5 do livro de Cantares. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 5 do livro de Cantares contém 16 versículos, que diz assim, nos versículos 10, 11 e 12. O meu amado é claro e corado. Ele é o primeiro entre 10.000. A sua cabeça é como o ouro mais apurado. Os seus cabelos são crespos, pretos como o corvo. Os seus olhos são como os das pombas junto às correntes das águas, lavados em leite posto em engaste. Glórias ao nosso Senhor Deus. Cantares, o livro dos apaixonados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 João, com apenas 5 capítulos. 1 João, com apenas 5 capítulos.
capítulo 5 do livro de 1 João. Capítulo 5 do livro de 1 João contém 21 versículos que fala sobre a fé em Cristo. Nos versículos 5, 6 e 7 diz assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por sangue, por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são o que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Isaías contém 66 capítulos. Isaías com 66 capítulos. Capítulo 49 do livro de Isaías. Isaías 49. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Isaías, capítulo 49. Que contém 26 versículos, que diz assim: os servos do Senhor. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: e me disse, tu és meu servo, és Israel, aquele que quem hei de ser glorificado, porque eu disse, debalde tenho trabalhado inútil e vãmente gastei as minhas forças, todavia o meu direito estar perante o Senhor, e a minha recompensa perante o meu Deus. E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que faça voltar para ele a Jacó, o qual não se deixará congregar, contudo, aos olhos do Senhor. Serei glorificado e o meu Deus será a minha força. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. 1 Timóteo com 6 capítulos. Capítulo 3 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 3 do livro de 1 Timóteo, que contém... Glórias ao nosso Senhor Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, contém 16 versículos, que fala sobre os bispos e diáconos. Nos versículos 8, 9 e 10 diz assim: da mesma sorte, os diáconos sejam homens, sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença de cada um de vocês. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agora eu estarei apresentando mais uma das nossas mais de 100 denúncias para todos vocês, que diz assim a denúncia de número 99. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E eles também perguntarão: mas, Senhor, quando foi que te vimos com fome, sedento, estrangeiro, necessitado, de roupa, doente ou preso, e não te auxiliamos? Então o rei lhes sentenciará com toda a certeza. Vos asseguro que sempre que o deixaste de fazer para algum desses meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o deixaste de fazer. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. Nesse trecho do livro de Mateus, capítulo 25, o Senhor Jesus está demonstrando como será no juízo final e o que irá acontecer com aqueles que, mesmo os chamando de Senhor, não amaram aos pequeninos irmãos em nome do Senhor Jesus. Se o juízo fosse agora, entre quais você estaria? Entre os bodes que serão condenados junto com o diabo e os seus anjos por causa da ausência de boas obras e de bons frutos em nome do Senhor Jesus, ou entre os justos que praticam a justiça do Senhor em nome dele, com obras, frutos, atividades e atitudes que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino preparado desde a fundação do mundo. Muita atenção. Se o seu líder provar para nós, na Bíblia Sagrada,
que você vai estar entre as ovelhas benditas através do segmento religioso de fé na Bíblia Sagrada, que eles está te conduzindo sem que nós, das 12 igrejas virtuais, sejamos necessários, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E essa é a denúncia de número 99, dentre as mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 60 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí, para agora o Espírito Santo de verdade possa estar falando ao seu coração. Então escolha aí o seu número de 1 a 24, faça a sua pergunta mentalmente, que agora você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Vamos aqui ao sorteio. Se você escolher o número 22, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 26, número 4, Jeremias, capítulo 33, número 6, 1 Pedro, capítulo 1, número 7, Juízes, capítulo 13, número 12, 2 Coríntios, capítulo 2, número 14, 2 Reis, capítulo 15, número 16, Filemão, capítulo 1, número 9, Miqueias, capítulo 6, número 13, Daniel, capítulo 8, número 19, Tito, capítulo 1, número 2, Apocalipse, capítulo 6, número 21, Malaquias, capítulo 1, número 5, Mateus, capítulo 14, número 24, Ezequiel, capítulo 16, número 1, 1 Coríntios, capítulo 3, número 8, Romanos, capítulo 10, número 18, Joel, capítulo 1, número 15, Josué, capítulo 5, número 3, 3 João, capítulo 1, número 11, Lucas, capítulo 2, número 23, Cantares, capítulo 5, número 10, 1 João, capítulo 5, número 20, Isaías, capítulo 49, e número 17, 1 Timóteo, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para nossas revelações dessas nossas denúncias que eu apresentei para cada um de vocês. Muita atenção. Essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23. E em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para nossas finalizações e nossos recados finais, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @ Igreja da Tentação, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos na @ AIG 1318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada na @ Igrejas Bendita, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver.
e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para você fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 ao 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos fixos para a sua região, seja o seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para todos fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live. E gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade que nos conduziu do início ao fim dessa nossa live para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E agradeço cada um de vocês que ficou comigo até o final. E se vocês também chegou no decorrer dessa nossa live, também fico imensamente grato. E não deixem de curtir, comentar, compartilhar, para outras pessoas também conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. E não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você esteja nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Em Colossenses capítulo 2, versículo 5, está escrito assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo, mesmo que não estejamos fisicamente junto com vocês, mas estamos juntos em um só espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18 horas e 7 minutos. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém.